Eu imagino que se você está assistindo esse vídeo aqui, provavelmente você é um empresário que gosta de, cara, ver muito lucro na tua empresa e a partir disso prosperar bastante. E você sabe que se você deixar o teu cliente pensar, o que vai acontecer no final é você não ter a venda que você gostaria de ter e você perder aquele cliente que pensaria, porque geralmente acontece alguma coisa na vida dele que ele vai colocar como obstáculo para conseguir comprar o teu produto e serviço. Então nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre quais são os pontos que você precisa otimizar dentro da tua empresa, do teu processo comercial, para conseguir vender mais rápido para aquele cliente e vender mais caro para ele também dentro da tua apresentação comercial. Eu, cara, tenho uma visão muito de marqueteiro, né? Depois é até legal talvez os meus sócios fazerem um vídeo desse daqui para falar qual que é a visão deles, que é mais de comercial. Mas eu entendo, depois de ter estudado junto com eles, que existem pontos dentro da apresentação comercial que, cara, aumentam muito a taxa de conversão. Que depois que a gente aplicou aqui, a gente conseguiu reduzir muito o ciclo de vendas e vender muito mais. Se você ainda não segue a gente aqui na Full Sales ainda, não é inscrito no canal, se inscreve no canal aqui agora, aperta o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, aperta no curtir também para que o algoritmo entenda que é um conteúdo relevante para você e mostre para pessoas que se parecem com você, tá? E compartilha já se você gostou do tema no teu grupo de sócios. Eu vou te falar assim como uma pessoa que nunca soube desses detalhes que eu vou mostrar aqui para vocês, mas que depois que aprendeu, eu acredito que eu não consigo empreender sem ter esses detalhes no meu processo comercial. O primeiro processo que eu percebo que, cara, é muito relevante, que gera muito resultado, é o de criação de autoridade. A maior parte das objeções que você vai receber durante uma reunião de vendas não são objeções sobre o preço do teu produto, sobre se o teu produto funciona ou não. Geralmente são objeções sobre se você vai conseguir entregar aquele resultado que você está prometendo. E por trás dessa objeção, né, ou então por trás da objeção de, não sei se eu vou colocar em prática, que também tem uma raiz nisso, existe uma objeção de credibilidade. Tem um livro chamado Objeções, do Jeff Blount, que ele fala que toda objeção deve ser tratada como objeção de credibilidade, mas um bom processo comercial precisa ter dentro dele já detalhes que vão conseguir aumentar a credibilidade e a autoridade das pessoas que são os donos daquele produto, daquele serviço, para que você consiga vender com muito mais facilidade, né? Porque melhor que você conseguir quebrar uma objeção é conseguir antecipar essa objeção. Então, dentro de um processo comercial que funciona, a gente sempre começa mostrando marcos ali na apresentação comercial que fizeram com que a empresa se tornasse o que é hoje, né? Então, mostrando quantos episódios de podcast a gente tem, um marco de autoridade de prêmios que a gente ganhou, conquistas que a gente teve, a nossa família que também aumenta a nossa autoridade e precedência. Isso faz com que a pessoa que teve contato com isso compre com muito mais facilidade porque ela confia em você, por entender que você tem pontos que vão fazer com que essa ancoragem de autoridade seja muito mais clara e sustentada. Antes de você apresentar credibilidade, a gente sempre começa a reunião de vendas entendendo o objetivo da pessoa, fazendo aquilo que a gente chama de spin. Tem um outro livro também do Neil Hackham que chama Spin Selling, que é um livro muito legal. Se você como vendedor ainda não leu esse livro, recomendo bastante, que ele fala sobre como é que você faz perguntas para que a partir dessas perguntas você consiga criar no teu cliente a necessidade que ele precisa, ou seja, o gap, né, de onde ele está para onde ele pode chegar, para ele ter clareza de que o que você vai vender vai conseguir preencher esse gap e fazer com que essa pessoa que está comprando de você consiga chegar mais rápido onde ela quer chegar. A gente faz o spin selling, faz a apresentação de autoridade. Logo depois, a gente tem o que a gente chama de micropactos, que são pequenas confirmações para conseguir entender se primeiro o cliente está entendendo o que você está falando e se existe algum tipo de dúvida ou objeção sobre aquilo que acabou de ser apresentado. E também para conseguir amarrar e fechar uma porta para você ir para a próxima e conseguir abrir um novo assunto para que essa pessoa consiga ter uma elevação de nível de consciência durante a reunião que seja muito clara e fechada nesses pactos. Então, geralmente a pessoa faz uma pergunta que se parece com, cara, com base no que eu te falei até aqui agora, faz sentido pra você? Em inglês o pessoal fala sound fair enough, né? Que significa, cara, faz sentido, né? Basicamente faz sentido. Quando você faz essa pergunta durante a reunião de vendas, isso tem um impacto gigantesco. Por quê? Porque a pessoa vai confirmando pra você, por meio desses micropactos, que aquilo tá fazendo muito sentido pra ela. E depois, quando chega no final e ela confirmou tudo, fica muito difícil ela não seguir com você. Vamos lá. O spin selling, a apresentação para criação de autoridade, tem que ser feito antes da reunião, mas é inserida na apresentação comercial depois do spin selling. Logo depois, os micropactos que são feitos durante toda a reunião de vendas para confirmar que a pessoa está conseguindo entender, que ela consegue entender que aquilo faz muito sentido para ela, né? Consegue entender como aquilo se encaixa no dia a dia dela. Logo depois, tem a parte do que a gente chama de mecanismo, que é a diferenciação entre o que existe no mercado e que a pessoa pode ter comprado para tentar resolver o mesmo problema que ela está buscando resolver agora, e qual é o diferencial que existe com relação àquilo que já existiu no mercado que a pessoa já comprou. Então ali a gente mostra o nosso sistema e os clientes que a gente executa o processo comercial colocam como que eles conseguem ter algum tipo de diferencial claro, seja no atendimento, ou então
na forma que o produto deles é entregue, ou então na forma com que o serviço é feito, para garantir que a pessoa vai conseguir ter resultado mesmo e considerando que a pessoa ela tem riscos durante a execução que vão fazer com que ela não consiga ter aquele resultado. Quanto mais você consegue considerar os riscos dentro do teu mecanismo, que é a diferenciação nessa parte da apresentação, mais essa pessoa vai comprar. Por quê? Porque a pessoa não compra no final porque ela considera que existe um risco que é maior do que ela tomar aquela decisão contigo. Quando você consegue diminuir e mitigar esse risco, a taxa de conversão dessa pessoa sobe absurdamente, independente do ticket que você cobra. E quanto mais riscos você conseguir mitigar, mais caro você consegue cobrar. Então, continuando. Logo depois de você conseguir apresentar a tua empresa, entender qual é a necessidade do teu cliente, criar esse gap e mostrar qual é o mecanismo, ou seja, o diferencial claro que esse cliente tem, a gente vai para a apresentação do produto. Na apresentação do produto, existem algumas técnicas de processo comercial que a gente implementa que fazem muito sentido. Cara, a primeira delas é a apresentação de cada um dos detalhes, colocando ali o benefício e fazendo com que a pessoa se imagine colocando aquilo em prática. Existe uma técnica que chama Future Pacing, que é basicamente fazer a pessoa se imaginar tendo aquele resultado futuro por meio daqueles entregáveis que você está mostrando para ela. Quanto mais detalhes você colocar nos entregáveis, mais essa pessoa consegue enxergar que ela está tendo aquele resultado e maior taxa de conversão. Logo depois de Future Pace, a gente faz uma coisa chamada ancoragem, que é uma comparação clara e real sobre coisas que a pessoa pode comparar que vão entregar o mesmo resultado do que ela está comprando agora. Então, a gente fez isso, por exemplo, quando a gente tinha uma agência de marketing, comparando quanto a pessoa gastaria para ter uma equipe de marketing interna com relação ao que ela gastaria com a gente no mensal. E ela consegue ancorar na cabeça dela, para que quando você mostre o preço, ela tenha uma comparação que é maior do que o preço que ela está pagando. Tem que fazer muito sentido, tá? Então não pode ser alguma coisa mentirosa, que as pessoas mais erram. Fazendo ancoragem, você vai fazer mostrar o teu preço real. Mostrando o teu preço real, você pode colocar ali algum tipo de condição especial para fechamento, para diminuir o ciclo de vendas. Mas você precisa ter o que a gente chama de uma razão para fechamento. Aqui a gente fala sobre os custos que existem quando a pessoa vai fechar na reunião de vendas, né? E que ela não fecha. Por exemplo, custos administrativos, comerciais e financeiros. Os custos administrativos, cara, eu vou ter que, de alguma forma, ter que fazer follow-up com aquela pessoa para fazer outras reuniões, vou usar o tempo do vendedor que eu poderia usar para fazer outras vendas. Comerciais nem se fala. E também financeiros, porque eu consigo antecipar a caixa quando a pessoa fecha comigo. Eu consigo provisionar esse caixa para outras coisas e consigo fazer com que a minha empresa cresça. Então, quando eu coloco essa razão sobre por que eu tô dando desconto, eu deixo muito bem claro para a pessoa por que aquilo tá acontecendo. E a partir disso, eu consigo vender com muito mais facilidade para aquela pessoa que passou por todo esse ciclo. O que as pessoas mais erram olhando o nosso processo de vendas é entender que somente essa parte final é tudo, né? Quando na verdade não. E aliás, a gente faz um evento de 5 dias, e nesse evento de 5 dias a gente mostra como que você consegue fazer para fechar em reunião. Se você entrar em fullsalesystem.com, talvez lá em cima tenha um banner para você conseguir participar do nosso próximo evento. Vai lá e participe, tenho certeza absoluta que vai fazer muito sentido para você, principalmente se você assistiu até o final, até agora, né? E se você gostou desse vídeo, me manda uma mensagem no Instagram lá, que eu tenho certeza que eu vou ficar muito feliz receber a tua mensagem e por te escutar, entender o que você achou desse vídeo, o que você acha que eu posso melhorar aqui também, para conseguir mostrar cada vez mais os detalhes para você conseguir te vender cada vez mais rápido. Então até o próximo vídeo, valeu, grande abraço, tchau!